abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração. Gente, hoje tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Diz assim, ó. Portanto, como povo escolhido, Deus está falando com você, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí o apóstolo Paulo fecha aqui o texto dizendo assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Primeiro, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus profetizando sobre você, que você é uma pessoa amada, escolhida de Deus, né? Deus te escolheu, santo, povo amado, essa é a palavra profética para a sua vida. Depois Deus fala não da relação dele com você. A relação de Deus com você é que você é um povo escolhido, que você é um povo santo, que você é um povo amado por Deus. Esse é o pensamento que Deus tem para você. Essa é uma relação de Deus para a sua vida. Agora, a relação de você para os outros tem que ser assim, ó. Ter compaixão das pessoas, ter bondade, ter humildade, ter mansidão e paciência. Não é fácil, né? Não é fácil. Então Deus está dizendo que assim como Deus tem um bom pensamento para a gente, Deus nos escolheu, Deus nos santificou, Deus nos abençoou, essa é a relação de Deus para conosco. Agora a gente também tem que devolver uma relação para alguém. E assim como Deus nos perdoou, a gente tem que perdoar as pessoas que estão conosco. E tratar essas pessoas com profunda compaixão, não é só uma compaixão. É você entender que às vezes as pessoas, elas estão num erro e somente você criticar aquele erro não vai tirar aquela pessoa. Você tem que ter uma compaixão dela, para orar por ela, para abençoar a vida dela, para que aquelas escamas caiam sobre dos seus olhos. Então, se você não tiver compaixão das pessoas, você não cuida delas, não cura elas. A Bíblia diz que um dia Jesus olhou para a multidão e, movido de íntima compaixão, curou a todos. E ele não estava falando só de fisicamente, tem pessoas que são traumatizadas emocionalmente e que vão viver junto com a gente. E que se a gente não tiver uma profunda compaixão dessas pessoas, você não tem como curar elas, não tem como conviver com elas. Segundo, você tem que despertar bondade. Deve ser um dos atributos da sua vida cristã, a bondade. Tem que fazer parte da sua vida. A humildade. Humildade não é você não saber falar bem português, ou não ter ido na escola, ou não ter bens materiais. Não é humildade. Humildade é uma questão de caráter, como você se posiciona, sempre colocando a pessoa num lugar mais alto do que você, mais honrada do que você. Não é você querendo ser maior do que alguém. Humildade é um estado serviçal. Ninguém foi maior do que Jesus, e ninguém serviu mais do que Jesus, e ninguém se tornou maior do que Jesus. Jesus veio a esse mundo, serviu, e já há mais de 2000 anos, não tem pessoa no mundo que é mais falada, que o seu livro não é o mais lido, e a sua vida não é a mais exemplar, porque ele aprendeu a se humilhar, e foi servo de humilhação até a morte. Então Jesus, por isso Deus o colocou sobremaneira, deu-lhe o nome sobre todos os nomes. Então é importante, quando nós tratamos as pessoas com humildade, não é a gente se tornar vítima das pessoas, não, é você servir as pessoas, sempre colocá-las num plano de você servi-las, e ter mansidão e paciência. Agora, como que você pode ter todos esses atributos na prática da sua vida?
A Bíblia diz que o elo que fecha essa corrente, se a gente colocar como elos, né, de uma corrente, então a profunda compaixão um elo, a bondade outro elo, a humildade outro elo, a mansidão outro elo, a paciência outro elo, mas você precisa fechar essa aliança. E você fecha com o amor. O amor é o elo principal, é aquele que não vai deixar romper. É interessante que Paulo termina dizendo assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E eu queria declarar essa palavra hoje para você. Talvez hoje você tenha que exercer isso na sua vida. Exercer o amor, exercer todos esses fundamentos que eu falei aqui da vida cristã. A paciência, a humildade, a mansidão, a bondade, a compaixão. E fazer tudo isso com amor. Sobre uma pessoa que talvez você poderia executar a justiça, mas você vai fazer porque Deus está dizendo que essa é a maneira, perdoar essas pessoas, porque assim como Deus te perdoou também. E isso vai abençoar muito o seu dia, vai te tornar um vencedor nesse dia, amém? Muito bem, povo querido, povo amado, pega essa palavra de Deus no seu coração, nós já vamos orar o Pai Nosso, só lembrando, hoje é o último dia para você fazer a inscrição do evento da conferência Prosperar. Hoje às 20 horas nós vamos ter a conferência Prosperar, vai estar comigo aqui o apóstolo Pedro Medina. Se você não consegue ver oportunidade, deixa eu falar uma vez mais aqui. Josué e Caleb foram a geração que entraram na terra prometida, mas Caleb não viu. Por décadas Caleb viveu na terra prometida e não viu a terra que Deus tinha dado a eles. Não viu a oportunidade. Quando ele se tornou um homem velho, a Bíblia diz. Então ele chama Josué e diz: Josué, aquela terra que Deus me deu, aquele canto, agora eu entendi que é minha possessão, então eu vou tomar posse. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você tenha estado assim, como Caleb, por anos na tua terra prometida, mas não vê a oportunidade. Nós estamos vivendo no mundo a maior oportunidade de prosperar que já se experimentou. A maior oportunidade. E talvez você não esteja vendo. Hoje na conferência nós vamos tratar disso. Vai ser uma conferência de palavras proféticas, de palavras direcionadas em direção à prosperidade. Nós vamos liberar ambientes proféticos, orações proféticas, palavras proféticas, para que caiam as escamas e você possa ver as oportunidades e você possa prosperar. Se você está estagnado, parado, não se desenvolve financeiramente, essa conferência é para você, tá bom? Muito bem, vamos orar o Pai Nosso. Vai aparecer aí na tela a condição de você fazer, né? Clica aí no link que aparecer aí, ou também clique aí, entre em contato com o WhatsApp que aparece aí, tá bom? E eu espero você hoje à noite, às 20 horas lá na conferência. Você tem aí o dia para fazer a sua inscrição, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso então? Ore comigo, junte o seu coração e diga assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando nesse dia, te prosperando. Às 18 horas e 30 minutos, a nossa live de oração. E às 20 horas, a nossa conferência Prosperar. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia muito abençoado.